Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Bernardo Cho, tenho o privilégio de servir aqui nessa casa, no Seminário Teológico Servo de Cristo, como professor e também como coordenador do programa carinhosamente conhecido como DEMIN, né, que estará homenageando os nossos amigos Ricardo e Osmar nessa noite. E eu gostaria então de dar início aqui à nossa celebração, chamando aqui à frente o nosso querido reitor, pastor Ricardo Shen, aqui do seminário, e ele vai trazer uma palavra de boas-vindas e de abertura para todos aqui. Obrigado. Caros professores, professoras, pastores, alunos, amigos e senhoras e senhores, né? Boa noite. É uma honra muito grande, né, para o Seminário Servo de Cristo recebê-los nesta solenidade. Então, estamos aqui reunidos, né, para um dos atos mais significativos de nossa vida acadêmica. Otorgar do título de doutor honoris causa para os professores Ricardo Barbosa e professor e pastor também Osmar Ludovic. Esse título é a nossa mais elevada forma de reconhecimento. Pessoas que transcendem as fronteiras de vida, em especial vida espiritual e do conhecimento acadêmico. Ao homenagear os dois pastores, não apenas reconhecimento ou reconhecendo, né, de seus currículos brilhantes, mas também reafirmando seus compromissos inabaláveis para com a Escritura Sagrada. Esta é a visão do seminário. E nós agradecemos muito a esses dois professores que têm feito algo muito especial para esse seminário. Além disso, seus ministérios, tanto nas igrejas, principalmente nas igrejas brasileiras, têm feito uma grande diferença. Então, para nós, é uma honra tremenda de poder homenagear e incentivar. Então, eu quero dizer que o pastor Ricardo e pastor Osmar, meus parabéns. E que Deus os abençoe muito, muito, tá? Obrigado. Muito bem, obrigado, pastor Shen. Muito, assim, em linha com o ethos da escola e também para ficar coerente com a natureza do Ministério dos Homenageados, a gente decidiu deixar a coisa toda hoje entre amigos mesmo, né? É óbvio que há formalidades aqui envolvidas, mas a gente decidiu deixar a coisa mais pessoal. E para nos conduzir num tempo de louvor, antes da palavra, o querido pastor Nelson Bobel, que é um amigo de longa data, tanto da escola quanto dos homenageados, vai nos conduzir, então, nesse momento de louvor. Então, seja bem-vindo, Nelson. Emoção, né? Uma celebração como essa, entre amigos, e como testemunhas também do que Deus fez em toda essa história linda que Deus construiu na vida do Osmar Ludovico e do Ricardo Barbosa. Referências para nós de amizade, de espiritualidade, de nos lembrar sempre da importância da vocação pastoral,
de relacionamento, de intimidade com Deus e que desova, claro, nos ministérios em que Deus foi nos chamando. Osmar Ludovico e Ricardo Barbosa são referências para a igreja do Brasil, para todos nós. E como amigos, podemos celebrar juntos dessa fidelidade de Deus e dessa história. Queria convidar os irmãos a ficarem um pouquinho de pé para nós adorarmos a Deus. Tu és fiel, Senhor, nos hinos mais conhecidos da tradição protestante, evangélica, evangelical, cristã. Vamos adorar a Deus juntos? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno poder, pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Louvado seja o nome do Senhor. É o teu povo aqui presente, ele exaltado e seja engrandecido. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado.
és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Ele é exaltado, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Vamos adorar desde o início. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu o louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Glória a Jesus. Podemos sentar-nos. Bom, além de ser o mestre de cerimônia aqui nessa noite, eu tenho a imensa alegria de explicar a todos vocês presentes aqui a razão do nosso encontro. O Seminário Teológico Servo de Cristo adota como visão tornar-se um centro de referência nas áreas de educação teológica, serviço e prática ministerial, privilegiando os desafios e enfoques da missão urbana. Não sei quantos aqui já notaram, mas é isso que diz lá o nosso website. Então, desse modo, um dos aspectos essenciais desse nosso senso de vocação é o esforço constante por parte da nossa diretoria em desenhar programas e disciplinas que atendam às questões atuais do mundo ao nosso redor, só que de uma forma que seja fiel às Escrituras e coerente com o cristianismo histórico. E desde a nossa fundação,
uma das principais marcas da nossa escola tem sido a ênfase que damos não somente à excelência acadêmica dos nossos alunos, mas também à maturidade de cada um deles à imagem de Cristo, de modo que todo o nosso corpo discente possa sair daqui apto a atuar com integridade moral, destreza teológica e criatividade contextual nas mais variadas situações que o século XXI impõe sobre a igreja. Dentro dessa proposta, há 13 anos, nós identificamos uma necessidade bastante urgente no universo evangélico brasileiro, que ainda não havia sido atendida pelos programas que já existiam aqui na nossa escola. E essa necessidade era de oferecer a ministros ou ministras mais experientes, né, que já haviam passado aí por algum tipo de formação teológica antes, a oportunidade de ampliar a sua perspectiva sobre o mundo contemporâneo, revisitar pressupostos, reequilibrar convicções, e recalibrar convicções, e imaginar novos caminhos para a manutenção de sua vitalidade vocacional. E foi assim, então, que surgiu o nosso programa de estudos doutorais em ministério, que é batizado carinhosamente por DMIN, né, pegando a sigla do inglês Doctor of Ministry, né, mas o termo oficial é estudos doutorais em ministério. Então, nesse sentido, embora o DMIN seja com frequência confundido com aqueles programas acadêmicos, né, de doutorado, muito por conta da palavra doctor, que está aqui na sigla DMIN, né, o DMIN tem uma proposta um pouco mais prática, diretamente aplicável à realidade ministerial dos alunos. Então, por exemplo, né, enquanto um PhD busca, por meio da pesquisa de ponta, acrescentar entendimento ao campo de conhecimento em questão, o que o DMIN faz é ensejar a aplicação pastoral e missional dos assuntos estudados nos mais diversos universos representados pelos nossos alunos. Engana-se, porém, quem pensa que o DMIN é um empreendimento mais simples. Pelo contrário, o DMIN apresenta complexidades que um programa de PhD sequer tangencia. Como alguém que concluiu um PhD e hoje dedica boa parte do tempo no ministério pastoral, eu posso dizer com toda honestidade aqui para vocês que por vezes eu desejo ter feito também um DMIN, na verdade. Tempo tem, só vocês têm energia, né? Isso porque o ministério pastoral, né, seja ele eclesiástico, missionário, ou uma combinação das duas coisas ali no caso, requer um conjunto de habilidades, né, que não se adquire apenas pela leitura de muitos livros ou pelo domínio de certas línguas antigas. Todas essas coisas são sim essenciais para o ministério pastoral, mas o ministério pastoral implica, além de tudo, aprendizado nas áreas de experiência de vida, intimidade com Deus e sabedoria, que é aquele conhecimento aplicado na prática, né, que nos ajuda a seguir a Jesus na vida real, com todos os dilemas e calamidades que a gente encontra, né? Concluir um DMIN, portanto, significa que a pessoa desenvolveu não somente a sua capacidade intelectual, mas, sobretudo, sensibilidade à dor humana, atenção às perguntas mais prementes do nosso entorno e a capacidade de atentar à voz do Espírito em um mundo cada vez mais cacofônico. E ao conferir o título de DMIN a alguém, nós, como escola, estamos afirmando o nosso reconhecimento dessas marcas na trajetória da pessoa. É nesse contexto, então, que hoje nós temos o enorme privilégio de conferir o título honorário de DMIN aos queridos pastores Osmar Ludovico e Ricardo Barbosa, dois amigos queridos e mentores de longa data dessa escola. Embora eles nunca tenham passado pelo nosso hall de alunos, né? Quem dera, né? Já pensou? Eu não sei quem teria coragem de ensinar, mas tudo bem, né? Eles nunca passaram pelo hall de alunos aqui da nossa escola, apesar disso, o Osmar e o Ricardo sempre ocuparam um espaço muito importante em nosso corpo docente,
participando inclusive como professores, orientadores e examinadores do próprio programa de estudos doutorais em ministério. E por meio de sua longa história de devoção e serviço a Deus, a Cristo, ao seu reino e à sua igreja, Osmar e Ricardo têm deixado um legado muito rico, tanto em nossa comunidade, como na igreja brasileira de modo mais amplo, e vocês todos são testemunhas disso aqui, né? Tanto é, né, que é simplesmente impossível falar sobre espiritualidade ou prática do pastorado no Brasil sem mencionar os nomes Osmar Ludovico e Ricardo Barbosa. Boa sorte, não dá. Osmar Ludovico da Silva é casado com Isabelle, pai de Priscila e Jonathan, e avô de 6 netos, e hoje reside no Estoril, em Portugal. Autodidata, estudou no Seminário Palavra da Vida e fez formação com John Stott em Londres e Hans Burke em Zurique. Foi pastor durante mais de 30 anos das Comunidades de Jesus de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Curitiba, e há muitos anos serve o povo de Deus como diretor espiritual. É professor do Seminário Servo de Cristo e autor dos livros Meditatio Inspiratio e O Caminho do Peregrino, com, inclusive, o renomado historiador Laurentino Gomes, né? Atualmente, o Osmar dirige cursos e oficinas de espiritualidade, meditação cristã, revisão de vida no Brasil e no exterior. Ricardo Barbosa da Silva, por sua vez, estudou de Souza. Eu estava achando estranho que eu não estava dando nenhuma gafe, né? Tudo voltou ao normal aqui. Ricardo Barbosa de Souza, como eu estava dizendo, eu queria ver se vocês estavam prestando atenção, estudou na Faculdade Teológica Batista de Brasília e no Regent College, em Vancouver, no Canadá. É pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, há 44 anos, minha idade, só isso, e fundador e coordenador do Centro Cristão de Estudos, que visa equipar cristãos para o exercício do ministério nas mais variegadas frentes no mundo. Ricardo é também autor de vários livros, como Janelas para a Vida e O Caminho do Coração. O Caminho do Coração tinha esse título, mas não era devocionário diário, né? Foi relançado, é um outro livro com o mesmo título, isso. Aliás, que está à venda ali alguns títulos do Ricardo e do Osmar, e depois a gente vai posicionar algumas mesas para vocês pegarem autógrafos, se assim vocês desejarem, tá? E é autor também, Ricardo é autor também de vários outros livros mais recentes, além de servir como colunista da revista Ultimato. Ricardo é casado com Maria Cristina, com quem tem 2 filhos e 4 netos. E é claro, né, gente, que há interesses institucionais envolvidos no reconhecimento de Osmar e Ricardo nessa noite, tá? Eu estaria mentindo se eu falasse para vocês que não tem nenhum interesse aqui. As alas deles continuam muito concorridas e os numerosos livros escritos por eles permanecem citados com bastante frequência pelos demais colegas em sala de aula. Então, a gente quer continuar com isso. A gente quer que isso continue, a gente quer continuar a usar isso para continuar atraindo os nossos alunos e novos alunos, né? Mas, brincadeiras à parte, a real razão de a gente estar fazendo isso nessa noite é que nada seria mais coerente para a nossa escola, Ricardo e Osmar, do que conferir o título de um programa cujos objetivos encontram em vocês dois uma ilustração clara que inspira as próximas gerações dos nossos alunos. E eu sei, Osmar e Ricardo, que em instantes vocês vão pegar o microfone, vão dizer que é um privilégio para vocês receber essa distinção por parte do seminário, etc, etc, né? Mas eu realmente preciso afirmar de antemão que o privilégio é, na verdade, todo nosso. Antes de oficializar isso, porém, né, com a passagem dos canudos e dos certificados e das faixas, eu queria chamar aqui à frente um outro convidado especial, que é também um amigo de longa data dessa escola e também dos homenageados, que é o Dr. Valdir Steuernagel, que está aqui nos brindando com a sua presença e que vai trazer uma palavra de encorajamento a todos nós nessa noite. Então vamos receber o pastor Valdir com uma salva de palmas. Osmar, Isabelle, Tininha, Ricardo, nós estamos aqui hoje à noite nesse
recinto para celebrar a vida de vocês. E ao chegarmos a esse lugar, queremos fazer isso juntos, representando essa comunidade que honra e reconhece a vida de vocês. Muito obrigado por isso, obrigado por essa casa, servos dessa casa aqui representados pelo convite para estar aqui nessa noite e ter essa palavra para esse momento tão especial que eu intitulei a resiliência, a amizade e a vocação, o próprio. Tem uma palavra bíblica que valorizamos, mas não sabemos como abraçá-la e o que fazer com ela. Hoje, no entanto, quero resgatá-la. Sede meus imitadores. Essa palavra brota nas cartas de Paulo, seja aos Coríntios, seja aos Filipenses, quando ele se propõe a cuidar das pessoas às quais ele teve o privilégio de levar ao encontro com Cristo e a conviver com elas na comunidade de fé. Sem receio e sem devaneio, ele se coloca como modelo de vida a ser seguido, ao mesmo tempo em que deixa claro que ele não é lá essas coisas, que ele lá não é tudo isso. Ele fala em suas cartas de sua complicada história, de suas buscas e ambiguidades, e fala de suas convicções e esperanças. Mas fala também de quanto não quer caminhar sozinho, carece viver em comunidade, e o quanto aprecia e até depende daqueles que juntamente com ele se tornaram seguidores de Jesus. Esse é o Paulo que diz: sede meus imitadores. E nós, em nossa cultura evangélica, temos dificuldade de fazê-lo por não nos considerarmos dignos de fazê-lo, numa espécie de hipocrisia do auto-engano, ou quiçá por termos vergonha de nós mesmos e medo de nos expor numa cultura de cancelamento que valoriza a performance e a estética mais do que a integridade e a autenticidade. Hoje, Osmar, Ricardo, nós nos colocamos aos pés de vocês, pois os ouvimos dizendo: sede meus imitadores. Aprendemos com vocês que podemos e devemos dizê-lo de forma bem humana, na consciência de que essa expressão tem o seu lugar na comunidade de outros seguidores. Ademais, vocês modelaram para nós que nunca era possível dizer sede meus imitadores, sem dizer imediatamente após, como também Paulo faz, como eu sou imitador de Cristo. Imitatio mei, dizemos, porque Thomas Kempis nos ensinou a dizer imitatio Christi. Aprendemos com vocês que imitatio Christi significa que o segredo da vida consiste no seguimento a Jesus. Nada além disso e nada menos do que isso. Devemos aprender a conformar nossa vida à vida de Cristo, nos ensinou Thomas Kempis. Dissere debemos conformare vitam nostram vita Christi. Vitam nostram vita Christi. Quero desenhar a imitatio de vocês com 3 movimentos, sendo eles a resiliência, a amizade e o próprio particular com o qual vocês têm nos ministrado. A resiliência se expressa com a vontade e a decisão de ser o mesmo, viver o mesmo e dizer o mesmo no decorrer dos anos, sem que isso perca vitalidade, testemunhalidade e o fragor primaveril. É bom e necessário dizê-lo sempre novamente, o que Paulo fez já faz tantos anos. E ele diz: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. A resiliência cristocêntrica é a que queremos buscar e modelar, afirmando que Cristo é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também Paulo contextualizou aos atenienses. Ou, para usar uma palavra de Lutero, precisamos viver em e a partir daquilo que nasce em Cristo, se movimenta em Cristo e leva a Cristo, numa tentativa de traduzir o que o próprio Lutero quis expressar com o seu Was Christus treibet.
A nossa resiliência em Cristo nos liberta de outras convocações e demandas, a uma fidelização que acaba gerando formatos rígidos, discursos desconectados da realidade da vida, e uma fé que procura uma uniformidade de vírgulas que não consegue ir além de uma lei que mata, esquecendo ao evangelho que liberta e celebra a vida, como aprendemos uma vez mais com Paulo. A nossa resiliência a Cristo e em Cristo nos leva, portanto, para a adoração e para uma vida que busca caminhar sempre no sombreado da cruz. Pois tudo que nos leva para além dessa cruz é anátema, e anátema seja. A resiliência em Cristo nos leva à amizade, que é o segundo movimento que destaco. Me arrisco a afirmar que quando juntos evocamos sede meus imitadores, aprendemos a ser amigos, apesar de e em meio às nossas diferenças. Ser amigo em meio às nossas vulnerabilidades e às nossas ênfases. Amigos com ideologias diferentes. Foi o próprio Jesus quem resgatou a palavra amigos, de um sentido qualquer, aplicando-a aos seus próprios discípulos e fazendo-o num contexto no qual banha a amizade no ninho do amor e a nutre com a busca pelo bem do outro. O texto vem do Evangelho de João e emociona por nos levar a um outro patamar de relacionalidade, conectividade e intimidade. Se não vejamos. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Eu cito João. Sim, sua alegria, diz Jesus, transbordará. Esse é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Somos amigos uns dos outros, por sermos amigos acolhidos e amalgamados em Jesus e por Jesus. Confesso que não me é fácil e nem natural entender esse nível de amizade a qual o Evangelho de João se refere, pois para isso a minha conversão tem sido muito claudicante e lenta. A minha conversão à fé em Jesus, afinal, me levou a uma vivência cristã marcada pelo programa e pela operacionalidade, o que, associado à minha cultura familiar, onde imperou o trabalho, a propriedade e a ordem, gerou uma neurose, pela qual na vida se vive um ato de que, pelo ministério, vale tudo. O que, ao final, e sempre novamente, significa um pouco mais do mesmo, produzindo o mesmo, mais atividades, mais programas e mais viagens. Colhendo, do outro lado, também um pouco mais do mesmo. Menos descanso, menos enraizamento vital, menos família e menos tempo jogado fora na companhia dos amigos. Creio que não estou exagerando essa descrição quanto à minha tendência, mas também não estou no exagero quando digo que há muitos outros que sofrem dessa mesma síndrome, na qual acabamos iludidos, abraçados ao mito de que pelo ministério tudo vale e por ele tudo se sacrifica, ainda que o resultado não seja muito mais do que Valdir's Ministries, ou, como é mesmo o seu nome? Entre vocês dois, Osmar e Ricardo, foi Osmar que mais me terapeitou, uma conjunção entre terapia e peitar, para romper e superar a este meu ímpeto, convidando-me para uma cultura de celebração que já chamei de boemia. Um ritmo de vida pausado e uma espiritualidade na qual a palavra amigo tenha um lugar nobre. Um lugar que seja tão adequado como aquele dado a ele por Jesus. Um lugar sagrado, por ter a efígie de Jesus. A amizade, hoje, é um artigo que se encontra relegado aos brechós da nossa sociedade, quando não de nossas igrejas, como um produto envelhecido e esquecido da necessidade que temos de ser lembrados que a amizade é vida, a comunidade é a essência, a convivência é alimento e o acolhimento é esperança. Hannah Arendt se refere à amizade como uma necessidade política.
Falando acerca de Sócrates, ela diz que este tentou fazer amigos entre os cidadãos de Atenas, e isso, de fato, era um propósito muito compreensível em uma polis cuja vida consistia em um intenso e ininterrupto confronto de todos contra todos, como se hoje fosse diferente. Obrigado, Osmar e Ricardo, pela amizade e pela insistência em vivenciar que ela é parte da nossa identidade de fé, da afirmação da nossa humanidade, e tem a marca de um testemunho segundo o qual Jesus quer chamar a todos e a todas de amigos e amigas. Digo de vocês o mesmo o que um artigo recente de Juliana Albuquerque, de onde saquei Hannah Arendt, a Juliana diz de Ana, sempre me chamou bastante atenção a extraordinária capacidade de manter, ao longo dos anos, um amplo e duradouro círculo de amigos. A Ana certamente tem outros nomes, e disso nós somos testemunhas ao pronunciar o nome do Osmar e do Ricardo. A palavra amizade me leva até naturalmente ao terceiro movimento, e ele tem o toque da particularidade, tornando-se num próprio de vocês. Esse é o próprio da espiritualidade, no viés da disciplina espiritual e da conversa com os pais da igreja. Esse viés foi fundamental para a minha vida e para o meu ministério, assim como é fundamental para essa nossa igreja tão encantada consigo mesma, tão agitada em função das suas operacionalidades e tão cativada pelo mito do crescimento e da influência, tantas vezes exercida de forma prepotente e autoritária. A volta ao passado é o caminho para o futuro. É preciso afirmá-lo de novo e de novo. Uma volta que busca a resiliência da fidelidade e a vocação dada por Deus e acentua a amizade numa convivência que busca o simples, o comunitário e o cuidado do outro. O mergulho nessa busca nunca é fácil e não acontece sem agonia. Um dos mestres nesse mergulho, Henry Nouwen, nos diz que depois de 20 anos no mundo acadêmico, como professor de psicologia e teologia pastoral e espiritualidade cristã, Henry Nouwen continua, comecei a sentir uma profunda ameaça interior. Quando entrei na casa dos 50 anos, e reconheci a improbabilidade de dobrar a minha idade, eu me vi face a face com uma simples questão. O fato de estar ficando velho tem me aproximado mais de Jesus? Depois de 25 anos, ele continua, 25 anos de ministério, descobri que ainda tinha uma vida pobre de oração, que vivia isoladamente das outras pessoas e me preocupava muito com questões polêmicas atuais. Todos diziam que eu realmente estava agindo muito bem, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que o meu sucesso colocava minha alma em perigo. Comecei a me perguntar se a minha falta de oração, a minha solidão e a minha constante mudança de envolvimento para aquilo que parecia mais urgente no momento eram sinais de que o Espírito Santo estava sendo pouco a pouco sufocado. Fecha aspas. Essa descrição de Nouwen oferece linguagem para muitos de nós em nossa ilusão ministerial, nossa busca por refúgio em atividades esconde-esconde, nossa arrogância quanto à titularidade, nosso engano quanto à nossa própria importância. Assim, quando os nossos pais do deserto, nos chamam para o silêncio e a escuta, nos convidam para uma comunidade de ritos e disciplinas espirituais e nos lembram de uma vocacionalidade marcada pela simplicidade e pela ministração ao outro, eles estão nos chamando para uma obediência que possa ser simplesmente descrita como imitatio Christi, e nos leve a poder dizer imitatio mei. Vocês, Ricardo e Osmar, têm representado esta voz e têm procurado modelar para mim e para tantos de nós, representando uma voz profética junto a uma igreja que tem se percebido forte e corajosa. Uma igreja que, usando a linguagem de Isaías, diz que vai batalhar a sua vocação com, abre aspas, cavalos velozes, fecha aspas, para ser lembrada que colherá esvaziamento, solidão e fracasso. Isso porque, na lógica da vocação de Deus, se encontra um outro caminho,
e que o mesmo profeta expressa assim. Isaías diz, assim diz o Senhor, o soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Vocês, Osmar e Ricardo, têm nos lembrado de que continuamos a não querer saber do convite do Santo de Israel, pois temos as nossas próprias cavalgaduras gospel, ainda que assim estejamos cavalgando para dentro da nossa própria destruição e para o nosso enrugamento espiritual. Vocês nos disseram que precisamos ouvir o profeta, nos chamando para um outro caminho, o caminho do descanso, da tranquilidade e da confiança, por mais estranho que pareça, mas também por mais possível que pareça, pois vocês, junto com tantos outros, já o modelaram, ainda que sempre tentativamente. Ao juntarem e deixarem juntar a resiliência com a amizade, com o próprio da espiritualidade na vida de vocês, vocês se qualificam para este honoris causa que vem a vocês no marco de mim. Com esse título e nossa presença aqui, honramos a vocês e reconhecemos a vida, as relações e os ministérios que têm marcado a vida de vocês. E o fazemos construindo memoriais de graça. Nesses memoriais, encontramos a um de vocês se convertendo bem bonitinho, entre aspas, numa Anápolis, numa Goiânia, que experimentava o sopro do Espírito décadas atrás, e uma juventude com sede de ser encontrado pelo Eterno. E encontrada ela foi. É nesse caldo de bênção, Ricardo, que você foi chamado a se dedicar por toda a vida, e com a vida toda, para nos ensinar a andar no caminho do coração. Um livro, por sinal, que já atinge a várias gerações e acabou sendo uma marca da sua própria vida. No outro memorial, encontramos a um, abre aspas, drogadinho, fecha aspas, esparramado pelas andanças errantes no mundo que perdeu as fronteiras, mas ganhou as olheiras que marcam uma dependência que mata. É na impenetrabilidade deste mundo fechado, no viés do desespero, que o mesmo Espírito soprou e sopra. Soprou e o encontrou para logo o visitar, Osmar, com o mesmo caldo de bênção, no qual você foi gestado a ser um líder espiritual, que chama para a contínua revisão de vida, para Alexio, que nos ensina a escutar a transcendente voz do Eterno e para nos ensinar a envelhecer com a voz já tremida que diz obrigado. Obrigado, dizemos a vocês. Vocês são tão diferentes e são tão iguais. Em suas diferenças nos enriquecem e desafiam. E em sua similaridade nos mostram um caminho por andar, um jeito de viver, e por isso agradecemos. Ao termos tido o privilégio de ter acompanhado a vida de vocês até aqui, pelo que virá, repetimos a poetisa Emily Juliane, que nos legou a letra de um hino que tem sido cantado sempre novamente por aqueles que, gaguejando, aprenderam a dizer: sede meus imitadores. Até aqui, diz o hino, me trouxe Deus, guiou-me com bondade, a sua mão me sustentou com graça e lealdade. Em cada passo que eu dei, foi Ele quem me amparou. Por tudo quanto me guiou, a Ele glória dai. Até aqui me trouxe Deus, não me deixou sozinho. Nas horas duras e na dor, foi Ele o meu caminho. Ao ver meu pranto e aflição, sua compaixão desceu. Cuidou de mim, me protegeu. A Ele, gratidão. Até aqui me trouxe Deus, por isso alegre sigo no que virá amanhã. O Pai virá comigo. Se o dia clara luz me der, a Ele vou louvar. Se a noite escura me cercar, também me guarda. Até aqui me trouxe Deus. O Ebenezer vejo, minha alma canta, porque nele descanso e nele anseio. E quando enfim chegar o fim, minha esperança é esta: o Deus que me guardou até aqui, me guardará sem fim. Mas antes que se levantem, vocês dois estejam convocados para virem aqui à frente, não esqueçam de vir mancando.
pois só mancando se pode dizer, sede meus imitadores. E é mancando que se pode receber um honoris causa numa casa que se chama servo de Cristo. Manquem, para que possamos mancar com vocês. Pois todos precisamos entender que o reino de Deus é dos mancos. Pois Jacó, lembram? Que se enrolou com Deus noite adentro e mancando seguiu o seu caminho. No caminho pela frente, manquem sussurrando, sede meus imitadores. E logo perceberão que estamos juntos com vocês, pois com vocês somos parte de uma mesma comunidade. Comunidade Imitatio Christi. E nós vamos passar agora para a entrega dos canudos, dos certificados e das faixas. E aí, logo em seguida, para não precisar ficar vindo aqui para o microfone, eu já vou deixar vocês preparados para a ordem. Assim que vocês receberem os canudos, vocês podem vir primeiro o Osmar, compartilhar uma palavra de gratidão e depois o Ricardo, mas em seguida, né, a gente primeiro vai entregar os canudos. Eu acho que pode ficar. Eu vou emprestar a minha voz para o Osmar. Não é tão empolgante quanto a voz dele, mas eu vou emprestar a minha voz. Gratidão ao Senhor nosso Deus, toda a glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebo este reconhecimento não pelos meus méritos, mas como mais uma das expressões da maravilhosa graça de Deus na minha vida. Ao Seminário Servo de Cristo, Dr. Shen, Ziel, Benado, Kishne e Eliane, professores e equipe administrativa. A Isabelle, aos amigos e aos parceiros do PGM, Ziel, Ricardo, Valdir e Cileda. Boa noite a todos e todas. Vivemos duas realidades paralelas: o eterno e o efêmero.
o mundo vindouro e o presente século, o imanente e transcendente. Os céus se abrem e temos vislumbres do que nos aguarda no futuro. Teofanias, vísios divina. As Escrituras descrevem estas experiências. Abraão nos carvalhais de Manre, Jacó no val de Jaboque, Moisés e a sarça ardente, Paulo no terceiro céu, João em Pátimos. Para mim, os céus se abrem hoje. Tenho um pequeno vislumbre daquele dia glorioso, no desfecho da história, quando, numa definitiva expressão da maravilhosa graça de Deus, nós, pastores, compareceremos diante do trono do Cordeiro e receberemos, sem qualquer mérito, o seu reconhecimento. Um galardão, uma coroa. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Hoje, uma misteriosa alegria antecipada e uma imensa gratidão toma conta do meu coração, pois estou vivendo uma prévia de quando esta palavra se cumprir na eternidade. Rogo-vos aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. Não por constrangimento, mas por espontaneamente, nem por sorte da ganância, nem como dominadores do que lhes foram confiados. Antes, tornai-vos modelos do rebanho. Ora, logo o que o Supremo Pastor se manifeste, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pastor Ricardo Schem, reitor desse seminário, querido amigo Ziel Machado, vice-reitor, a Eliane, que é a nossa coordenadora acadêmica, reverendo Bernardo Cho, coordenador do DEMIN, queridos amigos, amigas, professores, boa noite a todos. É com profunda gratidão e humildade que recebi do Conselho Acadêmico do Seminário Teológico Servo de Cristo comunicado que me iria conferir esse título de doutor honoris causa em ministério. Ser considerado merecedor de tal reconhecimento está além de tudo o que eu jamais imaginei. Fiquei surpreso e profundamente comovido quando recebi a carta desse colendo conselho me outorgando tamanha honraria. Eu sempre admirei o extraordinário esforço daqueles que se dedicam ao labor acadêmico. Anos de estudos, dedicação nas leituras de centenas, milhares de páginas, pesquisas, noites sem dormir,
ansiedade dos prazos vencendo, longos períodos sem férias, além do enorme sacrifício de toda a família. E, no final, são coroados com títulos de mestres e doutores pelo mérito de terem conquistado tamanha vitória. E eu consigo imaginar a alegria e o orgulho dessa conquista. Mas este não é o meu caso. Não tive o privilégio de sentir o gosto dessas conquistas acadêmicas. Eu me lembro quando o professor Stephen Kirchner me escreveu, convidando para dar um curso para a turma de doutorado em ministério. Eu fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, honrado com o convite. Já vinha dando aulas aqui no seminário já por vários anos, já são quase 25 anos. Mas até então, nunca para uma turma de doutorandos em ministério. Imediatamente liguei para o professor Kirchner e disse a ele que não possuía as qualificações acadêmicas para dar aulas para uma turma de doutorandos. E ele me respondeu dizendo que sabia que eu não possuía os diplomas acadêmicos, mas considerava a minha experiência, escritos e outras atividades e que me davam condições para assumir tal tarefa. Continuo me sentindo assim, um tanto desqualificado, mas ao mesmo tempo honrado com tal confiança. O título de doutor honoris causa vem do latim, que significa por causa da honra. E é um título concedido, entre outros motivos, a pessoas que partilham dos princípios e da missão da instituição que lhes concede o título. Trata-se de uma honra concedida a alguém por reconhecimento de uma jornada pastoral, acadêmica. Contudo, é preciso reconhecer que a honra se encontra mais em quem a confere do que naquele que é honrado, pois a virtude, ela pertence a quem decide prestar honra. O honrado simplesmente participa dessa virtude e é abençoado por ela. Portanto, pertence ao seminário teológico Servo de Cristo e não a mim, pois é nele que encontramos o maior valor, o de ser uma instituição dedicada à formação daqueles que irão conduzir o rebanho de Jesus Cristo. Sou grato ao Seminário Teológico Servo de Cristo por ter me dado a oportunidade de participar da formação bíblica, teológica e espiritual dessa instituição. Na verdade, sou imensamente grato a todos que, de alguma forma, acreditaram em mim. E hoje celebro não uma árdua conquista de um acadêmico, mas a gratidão de ter sido colocado pela graça de Deus ao lado de pessoas que olharam para além dos diplomas e viram o que nem eu conseguiria ver. Na semana em que o seminário celebra os seus 35 anos de existência, quando meu querido amigo Osmar e eu temos a honra de sermos os primeiros em todos esses anos a receber tamanha honraria como doutor honoris causa em ministério, meu coração se alegra e enche de uma profunda gratidão. Eu sou pastor. Não me considero um teólogo, pelo menos não no sentido acadêmico. Também não me considero um professor. Todo o meu trabalho, seja ele na igreja ou em sala de aula, nos artigos e livros, segue o mesmo padrão. A minha abordagem, ela é sempre pastoral. E esse seminário me aceitou como pastor. Não só me abriu as portas para que pudesse pastorear os alunos,
como deixou claro que sua preocupação com a formação espiritual dos alunos sempre foi a marca de sua identidade institucional, diferente de muitas outras escolas de teologia, onde a formação espiritual, infelizmente, nem sempre é considerada. Aqui, forma-se não profissionais da religião, mestres ou doutores de teologia, mas formam-se homens e mulheres santos para servirem o povo de Deus. E essa é uma marca distinta dessa instituição. Nessa noite em que recebo essa honraria, o mérito maior, como já disse, é desta instituição, que confiou em mim, confiou no Osmar e em tantos outros e nos concedeu a honra de figurar entre os seus ilustres mestres. Esse é um título que eu quero dedicar à minha esposa, Maria Cristina, que sempre me apoiou e carregou o peso das minhas ausências, que não foram poucas. Quero agradecer também o apoio de toda a minha família, meus filhos, noras, hoje os netos, meus pais e irmãos que sempre estiveram do meu lado. Da minha igreja, a única igreja que eu tenho pastoreado ao longo da minha vida pastoral, que nunca me faltou com seu apoio, com seu cuidado e com seu carinho. Quero agradecer ao corpo docente dessa escola de profetas e, em particular, eu quero agradecer o carinho e amizade da família Takaso. Roberto, Tizuka, suas filhas, hoje sua netinha, que desde a minha primeira vinda aqui, desde a primeira aula que eu dei há quase 25 anos atrás, sempre me hospedaram. É a minha segunda casa. Sempre me acolheram desde o início. A todos vocês, a minha gratidão e o meu amor. Como diz o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Pode ser? Queria convidar vocês a se colocarem de pé. O pastor Nelson vai nos ajudar mais uma vez. É isso. O Senhor trabalhando na história, nossas histórias e nossas vidas, na vida da sua igreja. De tantos que têm se comprometido com o seu evangelho, com o seu reino, muitos que já estão na presença do Senhor, que também nos mentorearam, que também influenciaram nossas vidas, nossas famílias, as comunidades que se reúnem no nosso país e também fora do nosso país. Estaremos todos juntos um dia ao redor do Cordeiro, ao redor do trono de Deus, com gratidão no nosso coração, porque Ele olhou para nós quando nós não estávamos distantes, e que nos escolheu de alguma forma para sermos vasos de honra também, podendo oferecer os dons e talentos, e que a gente saia também dessa noite aqui com gratidão por histórias tão bonitas e que nos inspiram e que continuem nos desafiando a servir a Deus de coração.
de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão. Remidos comprados, grande multidão. Muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe, e a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. 11 talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Chamar aqui à frente agora o nosso vice-reitor, Ziel, para nos conduzir em oração. Bom, eu ando com os 3 mosqueteiros, eu sou o D'Artagnan. Antes da oração final, o caçula vai falar umas palavras. Tem um autor que eu gosto muito, Martin Goldsmith. Ele diz assim: qualquer legado que possamos ter deve fluir principalmente através da vida de outras pessoas e não repousar em nossas próprias realizações. Queridos Osmar e Ricardo, tem sido uma grande alegria e privilégio para toda a nossa comunidade docente e discente do Seminário Teológico Servo de Cristo, contar com o aporte dos seus dons e sabedoria no cumprimento vocacional de nossa escola. Tê-los ao nosso lado, nesse ministério de formar as novas gerações de servos do povo de Deus, tem sido um sinal das bondades de Deus sobre nós. Do seu cuidado em prover à nossa escola todos os recursos espirituais e humanos de que necessitamos para o cumprimento da nossa missão. E essa iniciativa do TEMIN é uma singela expressão da nossa profunda gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós, por meio de suas vidas e ministérios. É notório que o ministério de vocês tem tido um alcance muito além da nossa comunidade. E nós oramos para que continue assim. Nós suplicamos a Deus para que, para além do limite geográfico, os frutos do ministério de vocês sejam desfrutados por muitas gerações que estão por vir, cumprindo dessa forma a vocação de vocês de participar da edificação do corpo de Cristo. Receba o nosso carinho, nossa gratidão e admiração. Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que vocês ensinem e aconselhem com toda a sabedoria e cantem
e nos ajude a cantar salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em nossos corações, em vossos corações. Obrigado. Vamos orar, então. Pai bendito, santo, amoroso, que nos enviou Jesus e, por meio de Jesus, seu Espírito, nos tornando teu povo, tua igreja. E nessa igreja, o Senhor tem levantado pessoas com dons variados para edificar esse corpo. E que alegria saber que cada um de nós aqui somos esse aporte do teu reino para a edificação da tua igreja. Mas de maneira muito especial, hoje, queremos apresentar ao Senhor a nossa profunda gratidão pela vida e ministério do Ricardo e do Osmar. Muito obrigado por esse desenho bonito que o Senhor tem feito na vida deles, nos capacitando para ajudar nesse processo de transformação também de nossas vidas. Seja por meio da conversa pessoal, da amizade, dos livros, dos sermões, da escuta atenta, da oração, do sorriso, do abraço, das perguntas. Algumas perguntas difíceis, mas necessárias. Nós reconhecemos a plenitude da tua presença na vida desses queridos. E nós somos beneficiários dessa beleza plena que o Senhor tem manifestado em suas vidas e ministério. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pela vida deles e por seus ministérios. E nós suplicamos ao Senhor que continue, por meio deles, trazendo essa beleza para o teu corpo, trazendo essa sensibilidade, essa vida atenta ao teu espírito e atenta e solidária às pessoas que compõem o teu corpo. Que o Senhor, por meio deles, continue tocando e transformando muitas vidas. Que as suas palavras sejam palavras sintonizadas com teu espírito, que o seu sorriso seja um instrumento da tua graça e que os seus braços sejam teus abraços no meio do teu povo. Recebe, o Senhor, nossa profunda gratidão nesse dia, por esse presente que o Senhor tem dado à tua igreja, por meio da vida do Osmar e do Ricardo. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Agora é tempo dos abraços, é isso? Agora eles são de vocês. Nós não vamos arremessar no público que é perigoso para vocês, mas vocês podem se arremessar sobre eles, tá bom? Tá bom.